Olá, eu vou fazer então o fechamento do problema 5. O nome do problema é: minha esposa sempre me fala para colocar meus pés para cima, mas sinto muita dor quando levanto minhas pernas. Rebeca, aluna do 5º ano de medicina e frequentando o ambulatório de endocrinologia, o senhor Antônio, 55 anos, foi diagnosticado com diabetes mellitus do tipo 2 há 15 anos, hipertenso, tabagista e obeso. Ele vem à consulta com queixa de dor nos dedos e região anterior dos pés, mais intensa à direita. Surge quando fica com os membros inferiores elevados. Isso acontece há pelo menos 6 meses. Às vezes, dorme com a perna direita pendurada para fora da cama na tentativa de amenizar a dor. Também refere à sensação de formigamento, queimação nos pés e nas pernas, até os joelhos e de início há 2 anos, com piora progressiva. Disso, ultimamente, com pontua que melhora rapidamente ao parar de andar e além de reclamar de disfunção sexual, impotência, sudorese difusos por todo o corpo, tontura ao se levantar rapidamente, presença de período de constipação que se altera com períodos de diarreia. O paciente faz uso irregular de enalapril, 10 mg 2 vezes ao dia, metformina, 850 mg, 3 vezes ao dia, aspirina, 100 mg, 1 vez ao dia. Ao exame físico, estava com bom estado geral, pressão arterial 145 por 100 mmG, pulso pedioso reduzido, principalmente à direita, ausência de reflexo aclio, diminuição de sensibilidade vibratória ao reflexo ao longo do hálux e no maléolo bilateral, apresentando assim bem frio, pálido e a sola azulada e vinhosa. Úlcera na região plantar esquerda com sinais de rubor. Ao ser questionado, o paciente referiu que não sabia a existência de lesão, pois não tinha sentido no local. Os objetivos traçados pelo grupo foi a diferenciação de parestesia, formigamento e queimação, investigar a oclusão arterial periférica, a epidemiologia, os fatores de risco, a manifestação clínica, a fisiopatologia, diagnóstico, tratamento e prevenção, entender a evolução da diabetes mellitus com a neuropatia autonômica e a neuropatia periférica diabética, dando ênfase então à fisiopatologia, e compreender o pé diabético com seu tratamento e prevenção. Então, um pouquinho sobre a diferenciação de paresia, formigamento e queimação. Na verdade, a paresia e o formigamento, o que eu encontrei, na verdade, no Porto, no Breitz, ele descreve como fosse um sinônimo, né? Você pode escrever como uma parestesia ou formigamento, eles têm como um sinônimo mesmo. E aí eles mostram que a sensação anormal da sensibilidade, né? Tem algumas fibras que estão afetadas, né? A paresia, o formigamento, são as fibras grossas, a queimação, o calor frio, eles têm as fibras finas, a pseudo cãibra, são fibras grossas também, sensação de faixas brandas de compressão, né? É uma região do corno posterior da medula, e dor lactante são fibras finas ou radiculopatias.
Aí a investigação da oclusão arterial periférica, a etiolopatia, né, dessa doença, ela é frequente, é uma frequência inferior em pessoas jovens, né, com menor do que 50 anos, ela aumenta de 5% a partir de 70 anos, a prevalência entre 10 a 25% da população acima de 55 anos, então a cada ano, a partir dos 50 anos, eu vou ter aumento de 5%. E a partir de 70 anos, eu já posso ter até mais 25% da população já comprometida com essa patologia. E aí, né, eu já indo para os fatores de risco, eu posso ter ainda mais aumento dessa prevalência com alguns fatores de risco, né? Se o paciente já tem histórico familiar de doenças arterial periférica obstrutiva, tabagismo, diabetes, hipertensão, dislipidemia, diabetes do tipo 1. E aí, inclusive, eu vou já fazer um pouquinho de analogia lá com pacientes de diabetes. Quando você tem um paciente diabético do tipo 1, quando você faz o diagnóstico, você vai fazer análise, por exemplo, da neuropatia diabética dele só 5 anos depois. E aí ele vai entrar para os fatores de risco, inclusive para doenças arterioobstrutivas periféricas, a partir de 5 anos. Agora, se o paciente é do tipo 1, né? O do tipo 2, você faz os exames a partir do momento que ele foi diagnosticado e aí faz de ano em ano. O do tipo 1, você faz a primeira investigação 5 anos após o diagnóstico, e aí depois de 5 anos você repete de ano em ano, porque as neuropatias elas vão acontecer num intervalo um pouco maior. Daí eu vou explicar um pouquinho quanto é a neuropatia. Históricas de doença aterosclerótica sistêmica, que é uma das principais causas dessa patologia, altos níveis de alto risco, né, de PCR, pacientes de sexos masculinos e IMC maiores do que 25, né? Pacientes obesos, eles têm mais propensão. Manifestações clínicas. Pacientes, né, 70 a 80% desses pacientes, eles são assintomáticos, ou tem uma ligeira queixa, eles vão evoluindo bem lentamente, e aí uma das primeiras queixas que eles vão ter, né, é a diminuição na capacidade de caminhar, né, na capacidade da marcha, e a marcha deles fica deficitária, então a gente vai ter o quê? A claudicação intermitente. Então, o paciente, quando ele vai caminhar, ele começa a ferir cãibra, fadiga naquele grupo muscular que está envolvido com a atividade física. E aí a gente dá muita ênfase, né, com os membros inferiores, que não são os mais acometidos. Mas pode acontecer com os membros superiores também. Mas vamos supor, né, membros inferiores, que é aqui um pouquinho mais voltado para o nosso caso. E aí eu posso também ter uma noção de qual é o grupo que está, que nível está essa obstrução, quando eu vejo aonde tem a dor desse meu paciente. Então, se for numa região glútea, região de quadril, uma região como posso falar, quadril, glútea ou inguinal, eu posso suspeitar de uma obstrução aórtica, ilíaca, que seja uma obstrução dos vasos. Se eu pensar que for uma dor na região de panturrilha, eu posso pensar que é uma obstrução femoral, né? Essa claudicação e tudo mais. E se o paciente está reclamando uma dor no pé, eu vou achar que pode ser uma obstrução na tibial ou uma obstrução
na tibial posterior ou na fibular. Eu também, e aí o paciente acontece, ele caminha, e aí quando ele para, alguns minutos depois que ele para, melhora a dor. Ou quando, então isso é uma característica, né? Diferente quando o paciente faz aquela claudicação de um fator neurológico, que aí quando o paciente, ele também, quando ele para, melhora, mas é quando ele para e senta, melhora. Por quê? Porque é uma coisa mais, você relaxa o nervo, né? Ou você inclina, e aí você melhora o coisa. Agora, na vascular, o paciente ele tem que parar, ele fica, a gente fala que é síndrome da vitrine. O paciente ele vai parando, descansa um pouquinho, depois ele continua. Ele também vai ter extremidades mais frias, ele pode ter edema, por manter a perna mais para baixo. Então, como ele tem dormência e quando ele eleva o membro, essa isquemia mais severa que acontece, ele vai doer muito, né? Então, o paciente ele pode até ser classificado, né? Grau 1, ele não tem sintoma. Grau 2, ele tem sintoma, é uma claudicação intermitente, ele fica A2A, ele tem sintomas quando ele anda até 200 metros, ou mais ou menos uma distância de 5 postes, sendo que cada poste tem uma distância de 40 metros. Ou 2B, que é menos de 200 metros. Estágio 3, o paciente já tem dor em repouso, né? Então é um sintoma mais avançado, então o paciente já tem um sinal de isquemia importante aí. E estágio 4, o paciente já tem gangrena ou necrose. E aí o paciente, quando ele está no estágio 3, ele tem que deixar o membro para baixo. E aí normalmente ele tem o quê? Um edema. E aí você observa o paciente com aquele membro mais edemaciado, frio, dormência nos dedos. E aí tem uma outra coisa que a gente observa nesses pacientes, é que aí alguns pacientes ele pode apresentar um pouco de fissuras, né? O paciente do grau 3, eles podem apresentar úlceras e fissuras no membro. E aí você tem que aprender a diferenciar essas fissuras, né, das neuropatias diabéticas e também das insuficiências venosas. Lembrando que a borda, né, deixa eu achar aqui nas minhas anotações, que a borda dessas fissuras, elas são irregulares, tá? E pálidas, tá? E, né, da arterial. E aqui, ó, já achei. Normalmente elas são bordas irregulares, pálidas, e geralmente acontece na região próxima ao calcanhar ou pontas dos dedos em regiões com maior pressão, né? Muito similar também às da diabetes, né? A diferença da diabetes e o perigo também, né? Porque assim, quando o paciente ele só tem a arterial, teoricamente o paciente sentiria dor. Só que quando ele está com a diabetes associada à neuropatia diabética, o paciente tem alteração dessa sensibilidade, né? Então o paciente acaba muitas vezes não sentindo. E aí, com o caso do nosso paciente, né, ele relata que ele não percebeu a alteração. Quando eu tenho uma insuficiência venosa, a borda ela é também irregular, só que ela é roseada, geralmente acontece na região do tornozelo próximo ao maléolo medial, e então os mecanismos acabam acontecendo de maneira diferente, tá? E aí também tem baixa perfusão, eu vou ter
membros atrofiados, atrofia muscular, né, no membro afetado, eu vou ter uma pele mais lisa, sem pelo, alterações das unhas, peles, as unhas espessas, quebradiças, atrofia da pálpebra digital, cianose. Na fisiopatologia dessa doença, então, o que eu vou estar vendo, né? A claudicação intermitente, algumas coisas eu já falei, eu vou colocar coisa. O paciente tem desconforto ao exercício, falso suprimento de oxigênio, o paciente tem uma tendência à arteriosclerose, à trombose, isquemia de tecidos, falta de fluxo, uma hipoxemia, então eu vou ter uma região de muita vasculite, alteração de angiograma, e eu tenho uma degeneração das fibras musculares, né? E fibrose, podendo até ter uma displasia muscular, tá? Em repouso, uma demanda metabólica muito alta, e causando assim um distúrbio muito grande, porque eu tenho lesão mitocondrial, né? Eu tenho aumento da produção e oxidação nas células, né? Produção de ácido lático e causando lesões irreversíveis, levando necrose e gangrena na região. Diagnóstico. Então, eu vou dar ênfase à anamnésia, fatores de risco como IAM, AVC, históricos de trombose, embolia, diabetes, neuropatias, radiculopatias, fasciculite, hérnia de disco. Por quê? Porque tem alguns diagnósticos que eu também tenho que descartar, né? Como alguns que podem me confundir na hora de dar o diagnóstico, mas também que podem ser importantes para que eu investigue mais a fundo se o paciente já tem determinados históricos. No exame físico, eu vou fazer a palpação os pulsos do paciente e direcionar principalmente para as queixas do paciente. Então, eu vou fazer a palpação do pulso braquial, do radial, do ulnar, do femoral, do poplíteo, o fibular posterior, o pedioso. Vou fazer a ausculta, se possível, se houver, né, alteração de algum sopro, então na artéria braquial, na femoral, nas obstruções crônicas, eu posso encontrar atrofia muscular no membro afetado, perda de pelo, pele lisa, alterações das unhas espessas e quebradiças, atrofia digital e úlcera. Eu já tinha citado essas alterações. E aí a diferença das bordas, né, da insuficiência das úlceras eu também já citei. O índice tornozelo braquial deve ser realizado ou à beira-leito ou no consultório. É um exame simples, importante, porque você já consegue determinar o risco do paciente de ter realmente uma obstrução arterial. Então, você deve medir a pressão arterial sistólica com o uso de um sonar Doppler na artéria, para medir na artéria pediosa, né, ou na tibial posterior, próximo ao maléolo proximal. E aí eu tenho aferir, então, a pressão sistólica e depois eu, com a ajuda do esfigmomanômetro, eu vou pegar a pressão arterial sistólica da artéria braquial do braço. Daí eu vou medir, né, colocar a artéria aqui, a pressão arterial sistólica do tornozelo, dividido por a pressão arterial sistólica do braço,
E daí, saindo esse índice, se for maior do que ou igual a 9, tá normal. Se for de 7 a 9, é uma opção leve. De 0,41 a 0,7, desculpa que tá aqui errado, é moderada. Se for de menor de 0,4 é uma opção grave. Também posso usar um ultrassom Doppler, uma angiograma, uma angiorressonância, e o teste ergométrico, ele mede para mim a real capacidade funcional do paciente, para eu saber quanto o paciente realmente consegue caminhar até sentir dor. Lógico que se eu for estar vendo uma doença coronariana, devido à dor que o paciente sente ao caminhar, talvez ele não consiga ser um exame assim muito específico. Mas para essa investigação, acaba sendo bom, né? Então, para talvez uma outra patologia que eu esteja tentando investigar, mas aí eu tenho que estudar mais sobre cardio, porque né, não cheguei nesse nível. Vamos seguir aqui. Então, o tratamento para doenças arteriais de obstrução periférica, a parte, né, a melhor coisa que tem que fazer é mudar o estilo de vida do paciente, e os fármacos mais associados, né, a aspirina, que é um antiplaquetário e antiagregante, e o coliprogel, que são recomendados reduzir o risco de eventos cardiovasculares. Também é prescrito a estatinas para os pacientes, né, somente pela dislipidemia e pressão arterial. São os inibidores de enzimas convertoras de angiotensina e os bloqueadores de angiotensina, os BRAs, que são os principais. Eu tentei pesquisar um pouco sobre a dosagem, e aí eu vi várias coisas, várias nomenclaturas falando várias dosagens diferentes, e aí eu fiquei bastante confusa e resolvi não colocar. Acho que seria sido mais proveitoso fazer essa parte realmente com a turma e ter o feedback geral, assim, porque sozinha eu acabei ficando com bastante dúvida. E aí depois eu vou tentar ver com o grupo o que eles chegaram numa conclusão geral, porque eu fiquei, assim, sob dosagem, eu não cheguei numa conclusão do que seria ideal para o paciente. Outras opções, né? Eu vi o cilotassol, que é um vasodilator periférico, e o sanafitotrolil, e além de prática de exercícios supervisionados, né? O uso de educador físicos, cirurgias para revascularização, mas já para casos mais graves, casos pacientes que tem que evoluir com trombose, e até mesmo caso ainda mais grave, quando o paciente precisa fazer amputação do membro, né? Então, e aí tem casos que pacientes acabam evoluindo por infarto do miocárdio, por presença de trombo que deslocam dessas obstruções aí, né? E aí são casos bem mais complicados. Prevenção, né? Para de fumar, porque o paciente que fuma aumenta muito o fator de risco. Controle da diabetes, a gente vê que a diabetes potencializa muito também, né? E principalmente porque as neuropatias vão fazer com que esse paciente não perceba, vai ficar mais silencioso, a gente vai ter as neuropatias autossômicas que vão aumentar ainda mais fatores de risco desse paciente. Prática de exercícios regulares, dieta balanceada para o controle de colesterol e da dislipidemia, controle do peso e controle da pressão arterial, né? Que todo mundo deveria fazer, mas não faz. Seguindo. Ai, meu Deus. Entender a evolução da diabetes mellitus, da neuropatia autonômica e da neuropatia diabética. Então, a diabetes, né, é um conjunto de complexos de fatores metabólicos e vasculares
hormonal que vai que altera, né, no reparo na fibra, vai causar danos. Esse padrão das fibras acaba alterando a sensibilidade tanto periférica como autonômica. E é bem progressivo, as manifestações clínicas dessas polipatias. Eu tenho que mostrar um pouquinho ótimo isso aqui. Deixa eu achar de novo. Vai fazer com que o nosso paciente demore a perceber. O problema, por exemplo, do paciente de diabetes tipo 2, ele demora a perceber que ele tá diabético. De tipo 1, o paciente, ele tem sim, ele rapidamente assim, ele é diagnosticado, foi logo assim, ele, tipo, literalmente, ele não tinha diabetes, ele acorda diabético. O do tipo 2 não, ele demora pra saber, né? Então, assim, e aí ele já tem dano quando ele descobre que ele é diabético. Por quê? Porque é uma doença silenciosa. Então, a neuropatia autonômica é uma manifestação que compromete significativamente a sobrevida desses pacientes. Ele vai ter envolvimento de fibras amielínicas, né, do sistema simpático e parasimpático. Deixa eu achar aqui. É que eu fiz um resuminho. E deixa eu ver. Parasimpático. Os sintomas da neuropatia vai geralmente durar um longo tempo, vai causar sintomas subclínicos precoces, tanto do sistema motor, sensitivos, varia aproximadamente 50% dos casos, aumenta o risco do sistema cardiovascular, no sistema digestivo, no sistema urinário, no sistema dural e motor. Por exemplo, no sistema cardiovascular, ele vai aumentar muito o risco do paciente desenvolver tanto as doenças arterial obstrutivas periféricas, como o risco de AVC e infarto agudo do miocárdio. Nas doenças gástricas, o paciente ele vai ter mais chances de ter gastroparesia, plenitude pós-predial, saciedade precoce, náusea, vômito, regurgitação pilórica, diarreia e constipação. No geniturinário, ele tem difusão erétil, disparemia, infecção urinária de repetição e retenção. No sistema sudomotor, ele tem sudorese excessiva, período pós-predial, pele ressecada, redução de sudorese periférica e rachadura, resposta pupilar anormal, alteração da adaptação da pupila no escuro, pupila com miose e perda de reflexo fotomotor. A resposta à hipoglicemia também fica alterada. A hipoglicemia assintomática, então, o que acontece? O paciente, ele tem uma alteração na resposta do glucagon e as ilhotas de Lange, elas não respondem mais, e aí o paciente ele não secreta mais noradrenalina, como resposta, o paciente acaba não respondendo rápido à hipoglicemia. E aí o paciente, inclusive, pode ter crise convulsiva e entrar em coma. Então, assim, é algo muito grave. Como também, ele tem atraso na resposta de adrenalina, ele tem menos secreção de glucagon, ele também pode ter uma resposta do comprometimento, ele pode ter dor intensa associada à parestesia e à plegia, ele pode ter hipotensão postural, ele pode ter reflexos tendinosos comprometido, diminuição de força nos membros inferiores,
assim, então, né, ele vai ter toda uma alteração muito importante no quadro clínico desse paciente. Ele vai ter alteração tátil, ele vai ter alteração vibratória, ele vai ter alteração posicional. Então, ele tem uma clínica toda alterada. Então, é muito importante a gente saber avaliar esse paciente. Vou passar aqui que, na verdade, eu acabei falando já do outro slide também. Aqui a gente tem, né, eu coloquei um pouquinho sobre autose redutase, sobre da repelação do mioiósito e a redução da atividade do sódio, do potássio, da ATPase. É um pouco mais da bioquímica, mas, na minha opinião, acaba sendo mais importante eu entender essa ação da parte da fisiologia, né, da fisiopatologia, do que está acontecendo nos sistemas, tá bom? Então, vamos passar, vamos ver o que mais eu coloquei aqui. Aqui são... Nossa, passei de novo. Então, eu tenho que compreender. E aí eu também tenho que entender que esse paciente, né, ele vai ter sintomas muito parecidos com o paciente que tem a doença arterial obstrutiva. E aí me causa dificuldade de dar um diagnóstico de uma ou de outra. Ou, na verdade, são diagnósticos muitas vezes casados. Então, mas o paciente que tem neuropatia diabética ou autossômica, ou as duas, né? Ele pode ter diagnósticos diferenciais, né? Que pode ser mieloma, HIV, insuficiência renal, hanseníase, hipotiroidismo, episóster, várias outras, eu não vou citar muito, vai ficar muito longo. Mas aí eu tenho que fazer tratamento, né, pela dislipidemia, o excesso, tratamento para dor, tratamento para cuidar aí, para entrar para hipotensão postural que o paciente vai ter. Então tem várias coisas, mas aí não era o foco do nosso trabalho, no nosso objetivo. Daí compreender o pé diabético. O pé diabético é uma das principais causas de amputação não traumática do paciente. Ele aí está associada, então, com a neuropatia diabética e com a doença arterial periférica. Por quê? Porque o paciente, né, como eu já tinha falado, ele tem a doença periférica, mas ele não sente a dor que normalmente o paciente sentiria pela atrofia do tecido, pela isquemia desse tecido que não está recebendo oxigênio adequadamente, que está necrosando mas porque os nervos já não têm mais a capacidade de sensibilizar aquela região, e então isso acaba causando deformidade, aumenta o risco de necrose tecidual, infecção, essa neuropatia diabética. E aí o diagnóstico deve ser a inspeção, normalmente acontece ali após os 15 anos aí de diabetes, deve ser feito. O pé na neuropatia diabética ele costuma ficar quente, ele é bem perfudido. E aí o pé isquêmico ele já tem uma má perfusão, o pé neuroisquêmico ele tem uma comunidade, ele é achatado, ele não tem vascularização. Daí aqui, ó, características da unha, ela é atrofiada ou é ausente, ele tem cianose, palidez, a pele aqui é fria, aqui eu tenho uma pele seca, tendências, o arco é elevado. Eu tenho várias características de pés diferentes e todos eles podem evoluir para um pé diabético. E aí, na verdade, o que vai acentuar vai ser
como ele vai ser cuidado, né? Esse aqui, ele tem uma neuropatia, mas ele ainda não tem um grau de isquemia. E quanto mais isquêmico, e ele tem mais risco de sofrer uma possível amputação, porque aqui, apesar de ele não estar tendo sensibilidade, ele ainda tem aporte de oxigênio. Aqui ele não tem tanto oxigênio. Então, esse aqui é um pé que me deixou um pouco mais de atenção. Então, ele está sofrendo mais. Aqui é o pé que tem mais risco, porque além de ele não ter oxigênio, ele não sente. Então, é o terceiro modelo, é o mais crítico. E aí, eu vou fazer a avaliação desse pé. Então, eu faço uma ação vibratória, então eu pego o diapasão, bato, e aí, normalmente, eu faço o quê? Eu coloco o diapasão no acidente ósseo, né? Então, eu posso colocar, de repente, no maléolo lateral. E aí, depois eu coloco, vamos lá no meu joelho, e falo assim, onde você sentiu mais? E aí, ou no braço, né? Você faz várias partes do corpo para ver a neuropatia. Quando eu penso em neuropatia. Então, e aí o paciente vai falar, eu senti uma. E normalmente você repete o teste 2 vezes. Porque o paciente, às vezes, ele precisa um pouco mais de atenção, ou ele precisa compreender bem o exercício, né? E aí eu tenho o monofilamento, que são várias fitinhas de sensibilidade, e você vai colocar e também você repete o exercício também, o teste mais de uma vez, para que o paciente possa sentir. E aí eu também tenho esse aqui, é o poliograma, o paciente ele pisa e eu vou ver aonde ele vai fazer mais pressão. Principalmente isso aqui a gente usa o paciente determinar o calçado, a gente determina o tipo de calçado que ele vai usar, uma palmilha, para evitar. E também faz pensando numa possível prevenção. Tá, daí a abordagem, a educação, né? Explica o paciente qual é o risco, trata a ferida, indica cirurgia, faz reabilitação no paciente, restaura a função. Então, aqui é sempre uma equipe multidisciplinar, vai entrar médico, vai entrar enfermeiro, vai entrar fisioterapeuta, podólogo, né, parte de unha, paciente diabético, normalmente trata sempre com o podólogo, eles são, acho que é uns coringas aí da equipe multidisciplinar. Enfermeiros entra aí para cuidar dos curativos, eles são especialistas nos curativos. E aí o médico entra para cuidar, às vezes vai fazer uma debilitação quando a coisa é mais grave, daí tem vascular, daí depende muito do caso a caso. E aqui é prevenção, né? Orientação, ver a cor, orientar a ergonomia da casa, as rotinas, manter espaço limpo, sapatos sem costura, casa sem degrau, a gente não consegue evitar, mas evitar tapete, orientação, coisa, né? Como cuidar do pé, limpeza, fazer a inspeção, como cortar a unha, são cuidados aí, manter a pele seca, cuidados com corte, cuidados com as cutículas. É isso. Muito obrigada.